E se, em meio a uma multidão sedenta por condenação, apenas uma voz tivesse coragem de pedir prudência? Imagine a cena. Homens influentes reunidos, decisões sendo tomadas com pressa, olhares carregados de julgamento. E no centro de tudo, um grupo de homens simples, prestes a ter seu destino selado. Jerusalém estava em ebulição. A morte de Jesus não havia silenciado sua mensagem. Pelo contrário, algo ainda mais poderoso parecia estar acontecendo. Seus seguidores agora falavam com ousadia, realizavam sinais e milagres e atraíam multidões. O nome de Jesus ecoava pelas ruas, atravessava casas e invadia corações. E isso começava a incomodar profundamente. As autoridades religiosas não podiam permitir que aquilo continuasse. Para eles, aquilo não era apenas um movimento espiritual, mas uma ameaça direta ao sistema que sustentavam. O controle estava escapando de suas mãos, e quando o poder se sente ameaçado, ele reage. Os apóstolos foram presos, levados à força e colocados diante do Sinédrio, o mais alto tribunal religioso de Israel. Ali estavam homens acostumados a julgar, a decidir e a condenar. Naquele momento, tudo parecia caminhar para um desfecho inevitável, como se a história estivesse prestes a ser interrompida de forma brusca e definitiva. A tensão era quase palpável. As acusações vinham carregadas de ira, e as vozes se levantavam não para buscar justiça, mas para silenciar. Era mais do que um julgamento. Era uma tentativa de apagar algo que já começava a crescer além do controle humano. O ambiente estava dominado por pressa, emoção e julgamento, como tantas vezes acontece quando as pessoas deixam de refletir e passam a reagir. Parecia que não havia espaço para ponderação, apenas para decisão rápida e severa. Mas então, algo inesperado aconteceu. No meio daquele cenário de pressão e decisão precipitada, um homem se levantou. Ele não era um seguidor de Jesus, nem um dos acusados. Era, na verdade, parte do próprio sistema que queria condenar. Seu nome era Gamaliel, um fariseu respeitado por todos, mestre da lei, conhecido por sua sabedoria e equilíbrio. Quando ele se levantou, algo mudou no ambiente. O barulho diminuiu, a pressa desacelerou, e os olhares se voltaram para ele, porque quando alguém com autoridade verdadeira fala, todos escutam. Mas o que ele diria? Ele se juntaria à condenação, reforçaria o julgamento ou diria algo que ninguém esperava? Antes de respondermos a essa pergunta, deixa eu te fazer um convite. Se você gosta de conteúdos que revelam detalhes profundos da Bíblia e histórias que transformam a nossa forma de ver a vida, aproveita agora e se inscreve no canal. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ajude esse conteúdo a alcançar ainda mais pessoas. Porque histórias como essa não são apenas sobre o passado, elas falam diretamente com o nosso presente. Voltando àquela cena, Gamaliel não era apenas mais um homem naquele conselho. Ele carregava uma influência que poucos tinham, e sua voz não era comum. Suas palavras tinham peso, e naquele momento, quando todos estavam prontos para agir por impulso, ele escolheu algo diferente. Ele escolheu pensar. E essa escolha, aparentemente simples, carregava um poder imenso. Mas por quê? O que levou um homem inserido em um sistema rígido a interromper um julgamento que parecia já decidido? O que ele enxergou que os outros não conseguiram ver? Para entender isso, precisamos voltar um pouco. Precisamos conhecer quem era Gamaliel. Não apenas o homem que se levantou naquele dia, mas a mente por trás daquela decisão. Porque às vezes, uma única voz pode não apenas mudar um momento, mas alterar completamente o rumo de uma história. Para entender a força daquela intervenção, é preciso voltar no tempo e enxergar além daquele momento de tensão. Gamaliel não surgiu ali por acaso. Sua postura, suas palavras e sua autoridade
eram resultado de uma trajetória construída com conhecimento, equilíbrio e respeito. Ele não era apenas mais um entre os líderes religiosos de Israel. Ele era um dos mais influentes. Gamaliel era fariseu, membro de um dos grupos mais rigorosos e respeitados do judaísmo. Os fariseus eram conhecidos por sua dedicação à lei, pela busca de pureza religiosa e pela influência que exerciam sobre o povo. Mas, mesmo dentro desse grupo, Gamaliel se destacava. Ele não era lembrado apenas por sua posição, mas pela forma como conduzia suas decisões. Ele era também doutor da lei, alguém profundamente instruído nas Escrituras, capaz de interpretar, ensinar e orientar outros líderes. Sua palavra não era apenas ouvida, ela era considerada. Isso fazia toda a diferença em um ambiente onde decisões podiam definir o destino de muitas pessoas. Além disso, Gamaliel carregava um legado importante. Ele era neto de Hillel, um dos maiores mestres do judaísmo, conhecido por uma abordagem mais equilibrada, mais humana e mais misericordiosa da lei, enquanto outros seguiam interpretações rígidas e severas. A escola de Hillel valorizava o discernimento e a sabedoria. E essa influência moldou profundamente a forma como Gamaliel enxergava o mundo. Isso explica por que, em um momento de tensão extrema, ele não reagiu como os outros. Enquanto muitos estavam dominados pela emoção, Gamaliel tinha algo diferente. Ele tinha equilíbrio. Ele entendia que nem toda situação exige uma resposta imediata e que, muitas vezes, agir com prudência pode evitar consequências irreversíveis. Sua posição no Sinédrio reforçava ainda mais sua importância. O Sinédrio era o mais alto tribunal religioso de Israel, composto por líderes influentes que decidiam questões espirituais, sociais e até políticas. Estar ali não era algo comum. Era necessário reconhecimento, autoridade e respeito. E Gamaliel tinha tudo isso. Mas talvez um dos detalhes mais impressionantes sobre sua história seja algo que naquele momento ainda não parecia tão significativo. Gamaliel foi o mestre de um jovem chamado Saulo, um homem zeloso, apaixonado pela lei e determinado a defender suas crenças a qualquer custo. Aquele jovem, no futuro, se tornaria conhecido como Paulo, um dos maiores propagadores do Evangelho. Esse detalhe cria uma conexão poderosa. Enquanto Gamaliel demonstrava prudência diante dos apóstolos, seu próprio aluno ainda caminhava em direção oposta. Isso mostra como, mesmo dentro de um mesmo ambiente, as escolhas individuais podem levar a caminhos completamente diferentes. Gamaliel não era perfeito, nem é apresentado como alguém convertido à mensagem de Jesus, mas havia algo nele que o tornava diferente. Ele não era guiado apenas por tradição ou emoção. Ele observava, analisava e refletia. E isso o tornava uma voz rara em meio a um cenário dominado por julgamentos precipitados. Enquanto isso, algo continuava crescendo em Jerusalém. Os seguidores de Jesus não haviam parado. Pelo contrário, estavam cada vez mais ousados. A mensagem que tentaram silenciar começava a ganhar ainda mais força, e isso aumentava a tensão. O sistema religioso começava a se sentir pressionado. Aquele movimento não era mais pequeno, não era mais ignorável. E quando algo assim cresce, ele inevitavelmente chama a atenção. Era apenas questão de tempo até que o confronto se intensificasse. E quando isso acontecesse, não haveria espaço para neutralidade. Cada líder teria que tomar uma posição. E a pergunta que ficava no ar era simples, mas poderosa. Quando esse momento chegasse, de que lado cada um estaria? Porque a história estava apenas começando. O que antes parecia um pequeno grupo de seguidores, agora se tornava um movimento impossível de ignorar. Jerusalém estava testemunhando algo incomum.
Homens simples, sem posição política ou autoridade religiosa, estavam impactando multidões. Eles falavam com ousadia, realizavam sinais e milagres e proclamavam uma mensagem que atravessava barreiras. A cada dia, mais pessoas eram alcançadas, e aquilo começava a abalar as estruturas do sistema religioso. Para as autoridades, aquilo não era apenas um fenômeno espiritual, era uma ameaça real. O crescimento daquele movimento colocava em risco não apenas a influência que possuíam, mas também o controle que exerciam sobre o povo. E quando o controle começa a escapar, o medo surge. E quando o medo se instala, decisões precipitadas começam a ser tomadas. Os líderes religiosos observavam tudo com inquietação. Aqueles homens não apenas continuavam falando sobre Jesus, como também desafiavam diretamente as ordens que haviam recebido para se calar. Não havia recuo, não havia medo, havia convicção. Isso tornava tudo ainda mais perigoso aos olhos de quem estava no poder. Então, decidiram agir novamente. Os apóstolos foram presos mais uma vez, levados sob vigilância, colocados diante do mesmo sistema que já havia tentado silenciá-los. A intenção era clara: parar aquele movimento antes que ele se tornasse impossível de conter. Mas algo inesperado aconteceu naquela mesma noite. Eles foram libertos de forma sobrenatural e voltaram a fazer exatamente aquilo que haviam sido proibidos de fazer. Voltaram a ensinar, voltaram a falar, voltaram a anunciar. Quando foram levados novamente diante do Sinédrio, a situação estava ainda mais tensa. Não era apenas desobediência, era resistência. Era como se, diante da pressão, eles tivessem se tornado ainda mais firmes. E isso provocava algo ainda mais intenso nos líderes: indignação. As palavras trocadas naquele ambiente carregavam peso. Os líderes questionavam, acusavam, pressionavam. Os apóstolos, por sua vez, respondiam com coragem. Não havia hesitação. Eles afirmavam que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Essa declaração ecoava como um desafio direto à autoridade daquele conselho. O clima se tornou insustentável. A paciência se esgotava, a indignação se transformava em algo mais perigoso. A decisão que antes parecia apenas disciplinar, agora começava a caminhar para algo mais severo. A possibilidade de uma punição extrema já não parecia distante. Era o tipo de momento em que a emoção domina completamente a razão. Quando não se busca mais entender, apenas reagir. Quando a vontade de silenciar se torna maior do que a busca pela verdade. E foi exatamente nesse ponto que tudo chegou ao limite. A decisão estava praticamente tomada. O destino dos apóstolos parecia selado. Tudo indicava que aquele seria o fim daquele grupo que ousou desafiar o sistema. Mas mais uma vez, algo inesperado estava prestes a acontecer. Em meio àquele ambiente carregado de tensão, onde a condenação parecia inevitável, uma voz se levantaria novamente. Não para acusar, não para condenar, mas para trazer algo que havia desaparecido naquele lugar. Discernimento. E essa voz mudaria tudo. O ambiente estava carregado. As vozes já não buscavam entendimento, apenas confirmação de uma decisão que parecia inevitável. A indignação dominava o conselho e o desejo de silenciar aqueles homens crescia a cada palavra dita. Era o tipo de momento em que a razão se perde e a emoção assume o controle. Foi então que Gamaliel se levantou. Não houve gritos nem gestos dramáticos. Sua presença, por si só, já era suficiente para alterar o ambiente. Ele pediu algo simples, mas extremamente estratégico: que os apóstolos fossem retirados por um momento. Aquela pausa criou espaço para algo que não existia até então: reflexão. Com os acusados fora da sala, Gamaliel começou a falar, não com agressividade, nem com confronto direto,
Sua abordagem era diferente. Ele não tentou vencer os outros líderes pela força, mas pela razão. Ele trouxe à memória acontecimentos do passado, exemplos de movimentos que surgiram com força, atraíram seguidores, mas desapareceram com o tempo. Ele mencionou líderes que se levantaram, reuniram pessoas ao seu redor e pareceram por um tempo relevantes. Mas, quando foram confrontados, seus movimentos não resistiram. Se desfizeram naturalmente. Seus seguidores se dispersaram. Suas ideias perderam força. A lógica era clara. Se algo nasce apenas da vontade humana, ele não se sustenta. Pode até crescer por um tempo, pode até impressionar, mas não permanece. Então Gamaliel trouxe o ponto central de sua fala. Ele olhou para aqueles homens e, com firmeza, apresentou uma ideia que mudaria completamente o rumo daquela decisão. Ele sugeriu que não agissem precipitadamente, que deixassem aquele movimento seguir seu curso. E então veio a frase que ecoaria através dos séculos: se aquilo fosse obra humana, cairia por si só. Mas, se viesse de Deus, não haveria força capaz de impedir. E mais do que isso, tentar impedir seria, na verdade, lutar contra o próprio Deus. Aquelas palavras trouxeram algo que havia desaparecido naquele ambiente: consciência. Pela primeira vez, os líderes não estavam sendo guiados pela emoção, mas confrontados com a possibilidade de estarem errados. Gamaliel não defendeu diretamente os apóstolos. Ele não declarou que acreditava neles, mas fez algo ainda mais poderoso. Ele interrompeu um erro. Sua sabedoria não foi agressiva, foi estratégica. Ele não dividiu o conselho, ele conduziu o pensamento. E isso fez toda a diferença. O impacto foi imediato. A decisão mudou. O que parecia caminhar para um desfecho trágico foi interrompido. Os apóstolos não foram condenados à morte. Foram punidos, mas libertos. E ao saírem dali, fizeram algo surpreendente. Eles não recuaram, não se esconderam, não desistiram. Pelo contrário, continuaram ensinando, continuaram anunciando, continuaram firmes. A mensagem seguiu viva, e tudo isso aconteceu porque, em um momento crítico, alguém escolheu pensar antes de agir. Uma única voz foi suficiente para mudar o rumo daquela história. Mas o mais interessante é que Gamaliel não buscava protagonismo. Ele não tentou controlar o resultado. Ele apenas apontou para algo maior do que todos ali. E isso levanta uma reflexão profunda. Quantas vezes decisões são tomadas no calor do momento, sem espaço para discernimento? Quantas vezes julgamentos são feitos sem considerar que talvez exista algo maior acontecendo? Naquele dia, Gamaliel não apenas evitou uma injustiça, ele abriu caminho para que algo maior continuasse. E o impacto dessa escolha ecoaria muito além daquele tribunal. Depois daquele momento decisivo, o nome de Gamaliel não aparece mais com destaque na narrativa bíblica. Ele não se torna um seguidor declarado de Jesus, não assume um papel de liderança na igreja primitiva e não protagoniza grandes feitos como os apóstolos. E ainda assim, sua presença naquele único episódio carrega um peso que atravessa gerações. Gamaliel não foi o centro da história, mas foi essencial para que ela continuasse. Em um cenário onde muitos agiram por impulso, ele escolheu discernimento. Em um ambiente dominado por julgamento, ele trouxe equilíbrio. E essa escolha fez toda a diferença. Isso nos ensina algo profundo. Nem sempre Deus usa apenas aqueles que estão claramente posicionados como protagonistas. Às vezes, ele usa vozes discretas, pessoas que talvez nem estejam plenamente conscientes do impacto de suas decisões, mas que, no momento certo, fazem exatamente o que precisa ser feito. Gamaliel não defendeu a fé cristã de forma direta, mas também não se levantou contra ela. Ele fez algo raro. Ele observou antes de agir. Ele considerou antes de julgar. Ele deu espaço para que a verdade se manifestasse por si mesma.
E isso revela um tipo de sabedoria que vai além do conhecimento. É a capacidade de reconhecer que nem tudo está sob o nosso controle e que muitas vezes tentar controlar pode nos colocar em oposição àquilo que Deus está fazendo. Outro ponto que torna essa história ainda mais intrigante é a ligação de Gamaliel com Saulo. O mesmo homem que mais tarde perseguiria os cristãos com intensidade havia sido formado sob a orientação de Gamaliel. Isso levanta uma pergunta inevitável. Será que aquela postura equilibrada, aquela forma de pensar, de alguma maneira influenciou o coração de Saulo? Embora a Bíblia não diga explicitamente, é difícil ignorar essa conexão. Talvez, em algum momento, aquelas palavras sobre prudência, sobre esperar, sobre não agir precipitadamente, tenham ecoado na mente de alguém que mais tarde teria um encontro transformador com Cristo. Isso nos mostra que o impacto de uma atitude pode ir muito além do que conseguimos ver. Às vezes, uma decisão aparentemente simples pode plantar sementes que só darão frutos muito tempo depois. Gamaliel representa esse tipo de influência silenciosa. Ele não buscou reconhecimento, não tentou se destacar, não agiu para ser lembrado. Ele simplesmente fez o que era certo naquele momento, e isso é algo extremamente poderoso. Vivemos em um tempo onde muitos querem se posicionar rapidamente, opinar sobre tudo, julgar sem conhecer completamente. A pressa se tornou comum. A reação se tornou automática. Mas a história de Gamaliel nos lembra que existe um caminho diferente. Um caminho onde a sabedoria fala mais alto que a impulsividade. Um caminho onde o discernimento tem mais valor do que a necessidade de estar certo. Um caminho onde nem sempre é preciso agir imediatamente, mas sim entender o que realmente está acontecendo. E talvez essa seja uma das maiores lições desse homem. Nem sempre você precisa ser o protagonista para fazer parte de algo grande. Às vezes, basta ser a voz certa no momento certo. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais importante. E nós? Como temos reagido diante das situações da vida? Temos sido rápidos para julgar ou sábios para discernir? Porque a resposta para essa pergunta pode definir muito mais do que imaginamos. A história de Gamaliel não termina com um grande feito visível, mas com uma lição que atravessa o tempo. Ela nos convida a olhar para dentro e refletir sobre algo que muitas vezes ignoramos no dia a dia: a forma como reagimos diante das situações. Quantas vezes julgamos sem entender completamente? Quantas vezes tomamos decisões no calor do momento, movidos pela emoção, pela pressão ou pela opinião dos outros? Quantas vezes falamos antes de pensar, reagimos antes de discernir? Vivemos em um tempo onde tudo é imediato. As respostas são rápidas, as opiniões são instantâneas e o julgamento acontece quase automaticamente. Mas a história de Gamaliel nos mostra que existe um caminho diferente. Um caminho onde a pausa não é fraqueza, mas sabedoria. Onde o silêncio pode ser mais poderoso do que a reação impulsiva. Gamaliel nos ensina que nem tudo precisa de uma resposta imediata. Nem toda situação exige uma ação rápida. Às vezes, o mais sábio a fazer é observar, refletir e permitir que o tempo revele aquilo que não conseguimos enxergar no momento. Existe uma profundidade nessa atitude que muitos ignoram. Porque esperar exige confiança, exige reconhecer que nem tudo está sob o nosso controle. Exige admitir que existe algo maior, agindo além daquilo que conseguimos compreender. E é exatamente aqui que sua fala se torna ainda mais poderosa. Se aquilo fosse de homens, não permaneceria, mas se fosse de Deus, ninguém poderia impedir. E lutar contra isso seria lutar contra o próprio Deus. Essa não é apenas uma frase histórica, é um princípio espiritual que continua válido hoje.
Quantas vezes resistimos a mudanças, rejeitamos processos ou nos posicionamos contra algo sem perceber que pode haver um propósito maior por trás? A prudência de Gamaliel não era sinal de dúvida, era sinal de sabedoria. Ele não precisava ter todas as respostas para entender que agir sem discernimento poderia levá-lo ao erro. E talvez seja exatamente isso que precisamos aprender. Ser sábio não é saber tudo, é reconhecer quando não sabemos o suficiente para agir. É ter coragem de não seguir a multidão. É escolher pensar quando todos estão apenas reagindo. É ter humildade para admitir que Deus pode estar fazendo algo que ainda não conseguimos entender. Gamaliel não foi o protagonista da história, mas sua atitude permitiu que a história continuasse. Ele não mudou apenas uma decisão, ele preservou um caminho. E esse caminho levaria à transformação de vidas, à expansão de uma mensagem e ao cumprimento de um propósito muito maior. E isso nos mostra algo poderoso. Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer posição, em qualquer momento. Até mesmo alguém que ainda não compreende totalmente o que ele está fazendo. O que importa não é apenas onde você está, mas como você reage quando chega o momento certo. Talvez hoje você esteja diante de uma situação que exige uma decisão. Talvez exista algo que você não entende completamente. Talvez a pressão esteja te levando a agir rápido demais. Mas essa história deixa um convite claro. Antes de julgar, observe. Antes de reagir, reflita. Antes de agir, busque discernimento. Porque às vezes, aquilo que parece apenas mais uma situação pode ser parte de algo muito maior, e a forma como você responde a isso pode mudar completamente o rumo da sua história. Agora me conta aqui nos comentários. Você já viveu um momento em que precisou escolher entre julgar ou compreender? Quero muito ler a sua experiência. E se essa mensagem falou com você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque assim como naquela sala do Sinédrio, uma única voz ainda pode mudar tudo.